Olá, sou Milton Pereira Lima, dando continuidade ao nosso estudo do livro Cultura, Saúde e Doença, do antropólogo e médico Cécio Hellmann. Hoje vamos estudar o capítulo 17, Doenças Tropicais, duas doenças bem conhecidas nossas, da região do Araguaia, no Pará, no Brasil e em boa parte do mundo, malária e lepra, a antiga lepra, que hoje dá-se o nome de hanseníase. Então, vamos entender um pouco onde essas doenças se manifestam, onde há prevalência dessas duas doenças, aqui no nosso mapa, na nossa representação gráfica dos continentes, doenças tropicais no mundo. Aqui nós temos a prevalência da malária, e aí nós vamos tentar entender um pouco o que temos aqui na nossa representação cartográfica. Muito bem, então nós temos a representação de todos os continentes aqui do mundo. Na parte de quem olha, na parte esquerda, você tem as Américas. Na parte mais central você tem a África e outros territórios. E na parte direita de quem olha você tem a Oceania embaixo e na parte de cima a Ásia e outras representações de território. Aí você tem também umas cores, não está em colorido, não está em cores, está em cores em tons de preto e cinza, mas é possível entender. Então, olhando para a parte das Américas, você tem tanto a parte da América Central, como a parte também do centro da África, como a parte do sul da Ásia, como a parte da Oceania, você vai ver cores em tons mais escuros e cores em tons cinza e cinza mais claro. Então, aí você vai para a legenda, vamos observar a legenda, onde está escrito prevalência da malária. Então, você vai ver que a cor mais escura tem a definição de muito alta, né? Alta, muito alta e alta. A cor que vai do escuro para o cinza mediano, moderado, baixa. E aí sem malária e a parte clara isenta de malária. Aqui nós estamos pegando o exemplo da malária, mas também é bem representativo da chamada lepra, da hanseníase. Então, é justamente em países onde há climas tropicais, é onde vai ter a maior prevalência de malária e de hanseníase. Então, se você observar essa parte que está com essas tonalidades mais escuras, o preto para o cinza, para o grafite, é a parte onde há bastante incidência de raios solares, é a parte onde se situa basicamente o trópico do Equador. É como se fosse a cintura do mundo, como se fosse a cintura ali do planisfério. Então, é nessas regiões onde o clima é quente e úmido, né? Quente e úmido, onde vai haver a bastante proliferação de mosquito. Então, você vai ver a relação direta do mosquito, de insetos, de algum tipo de mosquito. Já nós vamos ver quais mosquitos, né, que são os transmissores aí da malária. E também da hanseníase tem uma certa relação com tipos de clima, prevalência da hanseníase no mundo. Então, vamos seguir. Então, a malária é uma das parasitoses mais perigosas disseminadas no mundo. Né? Então, a malária vai estar presente em várias regiões, vários locais do mundo. Seu nome vem do antigo conceito de malária ou ar ruim, né? Considerando a causa da doença em áreas úmidas e baixas, como eu falei agora há pouco, né? Áreas quentes e úmidas. Ela é causada por parasitas transmitidos pela picada do mosquito Anopheles. Né? Então, esse mosquito aí, que é o transmissor da malária. Estima-se que mais da metade da população mundial viva em áreas onde a malária é transmitida. Então, veja que a
malária é um mal, é um problema de saúde pública no Brasil, também em várias partes do mundo, mas também em parte da Ásia e da América Latina. Então, América Latina, onde nós estamos situados. Ela é especialmente comum em regiões pobres. Então, veja, se ela está associada a regiões pobres, então você pode associar aqui também direto a questão de saneamento. Então, onde há falta de saneamento, e o Brasil é um país onde a falta de saneamento é um problema, né, de norte a sul do país. Então, você tem a falta de saneamento, subdesenvolvimento, própria de países, né, regiões pobres, subdesenvolvidas e com privações, onde tem um efeito enorme sobre a saúde pública. Então, veja aí, novamente, o fator social, ao estilo de vida associado a algumas doenças, entre elas malária, e daqui a pouco vamos ver também hanseníase. A escala do problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2005, 105 países e territórios com uma população combinada de 3,2 bilhões de pessoas afetadas aí com a questão da malária. Tem áreas em risco de transmissão da malária dentro de seus limites. Então veja que ainda há 15 anos, o problema já era um problema mundial e continua. A malária ainda afeta muitos países e principalmente países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, áreas empobrecidas do mundo. Então, nós temos 4 tipos de malária humana, então são 4 formas. Apesar de existirem 4 tipos de malária humana, então você tem a Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e Plasmodium falciparum. Então, você tem os 4 tipos de malária. A maioria dos casos da doença é causada pelos parasitas da falciparum e pela vivax. Então, essas duas aí são a que mais ocorrem a maioria dos casos de malária nas pessoas. Sendo que a malária por falciparum sozinha causa cerca de 1 milhão de mortes por ano. Então, 1 milhão de mortes por um único tipo de malária, entre as 4 tipos, no mundo corresponde a mais de 1 milhão de mortes anualmente. Na África, entre as crianças, a malária é particularmente grave. Então, sabemos que as crianças são vulneráveis em questão de imunidade. Então, em muitos países empobrecidos, áreas do mundo empobrecidas, crianças é que vão sofrer com vários males, entre esses males a malária. Então, a malária na região da chamada África subsaariana, ou seja, a região da África que está abaixo do deserto do Saara, abaixo do chamado Maghreb. Então, em 2005, a OMS estimulou que 60% dos casos de malária em todo o mundo, cerca de 75% dos casos, era por falciparum, ocorreram nessa área. Então, veja como é muito grande o índice, a prevalência de casos de malária nessa região do mundo. A doença, especialmente perigosa para crianças, ela é uma importante causa de anemia em crianças e gestantes, de baixo peso ao nascimento. Então veja outros problemas associados à malária, baixo peso ao nascimento, parto prematuro, mortalidade infantil. Então veja que em regiões do mundo empobrecidas, o impacto dessas doenças ainda é muito severo, em função de ausência de políticas públicas, em função de ausência de saneamento básico, entre outras políticas públicas. Malária e condições socioeconômicas. Então, muitas doenças ainda são realidades de países, de regiões do mundo empobrecidas. Então, você vai ver algumas doenças que foram praticamente erradicadas em países ricos, em países desenvolvidos. Então, você vai ver que malária, hanseníase e outras doenças não são mais realidade em regiões do mundo onde se tem desenvolvimento e riqueza. Então, você associa aqui diretamente a questão de
doença, a questão da malária, a condições socioeconômicas, a questão da pobreza, a questão de falta de políticas públicas, entre outras condições. Como outras doenças globais, né, malária e hanseníase, né, as altas taxas de malária são umas características da pobreza. Aquilo que eu já falei muitas vezes em nossas aulas, né? Cenários e situações socioeconômicas e suas relações com a questão da doença. Pobreza e dos serviços de saúde inadequados, a urbanização, crescimento de favelas, as aglomerações. Então veja, aglomerações ela pode ser um fator, né, de definição de doença. Então você vê, por exemplo, na nossa atualidade, a questão do Covid-19, a questão da aglomeração, isso é um fator de risco, né? A desnutrição, então algumas doenças são agravadas devido à questão da desnutrição, desigualdade econômica, não ter acesso ao sistema de saúde, não ter acesso por não ter condições econômicas, os conflitos civis, então você vê a situação de agravamento de doenças em regiões empobrecidas por questão de guerra, por questão de conflitos étnicos, e isso na África é muito recorrente. Os padrões de migração, então você vê também muitos problemas de doença estarem agravados por questões de migração, de populações que estão em guerra e têm que migrar para outras regiões fugindo da guerra, e aí você vê péssimas condições de habitação, isso favorece o desenvolvimento de uma série de doenças, e o movimento de refugiados, né? Essa migração são geralmente refugiados, você tem inclusive aqui no Brasil o caso dos venezuelanos refugiados e vivendo em condições precárias em cidades brasileiras, bem como o alto custo das drogas antimaláricas torna o controle da situação muito mais difícil. Então veja aí uma associação direta de fatores políticos, econômicos, com a questão do aumento e da gravidade de algumas doenças no mundo, entre essas doenças da malária. Então já vimos o mapa, vou chamar a atenção novamente para a parte onde as cores estão mais fortes, a parte ali, principalmente na África, na região que eu falei agora há pouco, da região subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Você tem ali também a América Central, a chamada Mesoamérica, e a parte ali do sul e de algumas regiões da Ásia, onde há a prevalência da malária. Então, as crenças, né? As febres mais graves, conhecidas como febres que não respondem ao tratamento no hospital. Então, você tem aí, eram atribuídos essas febres altas, dependendo da comunidade, dependendo da crença da comunidade. Essa febre eram atribuídas a espírito, a feitiçaria, a bruxaria, outras causas, né? Então você tem malária e imigração, já falei agora há pouco, surto de malária frequentemente estão ligados a movimentos maciços de populações humanas, populações empobrecidas, populações fugindo de guerra. Então você vê isso em vários territórios na África, você vê isso no Oriente Médio, você vê isso em alguns lugares do mundo. Populações fugindo de guerra, são populações refugiadas e aí vivendo em péssimas condições, aí a doença se manifesta com mais gravidade. Em algumas partes do mundo, a doença é extremamente comum entre os refugiados. A lepra. A lepra, atualmente hanseníase, é uma doença tropical grave. Ela é incapacitante, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Ela é conhecida há milênios, né? Já foi mencionada no Velho e no Novo Testamento, né? Além de ter sido conhecida na China e no Egito Antigo, na Índia, que detém hoje a maior parte dos casos de lepra no mundo. Então você vê como a lepra, assim diz, não é somente aí um mal que afeta a América Latina, afeta o Brasil, mas afeta várias partes do mundo, na Ásia, e não é de hoje, é de muito tempo, há milênios. A doença afeta principalmente a pele e os nervos, né? Mas se não tratada, pode causar lesão permanente à pele, aos olhos, aos nervos e aos membros, né? Causando atrofia, né? As pessoas vai recolhendo os nervos, vai ficando atrofiada lentamente com um período de incubação de 5 anos. Então, a doença que se manifesta após muito tempo da sua
da sua após o organismo ser afetado por essa doença, podendo levar até 20 anos para que surjam os sintomas. E, geralmente, os sintomas mais comuns é a falta de sensibilidade em alguns locais no corpo, alguns locais da pele, né? Seu tratamento geralmente é bem sucedido, então é uma doença que existe cura, antigamente não existia, então aí existia um estigma, né, o leproso, né, é uma doença que há muito tempo carregou uma forte carga de preconceito, mas que atualmente existe cura, existe terapia, existe tratamento, é a terapia de multidrogas, né, o MDT. Tratamento por 3 drogas, a dapsona, né, rifampicina e a clofazimina. Então essas drogas, elas são as principais drogas aí usadas no tratamento da hanseníase, que, repito, tem cura, apesar de haver ainda muito preconceito devido à história, né, historicidade dessa doença. A vacina BCG, bacilo de Calmette-Guerin, usada para a prevenção da tuberculose, também oferece alguma proteção contra a lepra. No mundo, mais de 14 milhões de pacientes com lepra foram curados nos últimos 20 anos e o número de portadores da doença caiu de 5,2 milhões em 1985 para 286 mil no final de 2004, ano durante o qual aproximadamente 410 milhões, né, novos casos foram detectados. Lepra, hanseníase no mundo. Problemas de saúde pública, né, não podemos esquecer disso, no Brasil e em várias partes do mundo. E 9 países na África, na Ásia, na América Latina são responsáveis por 75% da carga global total da doença, né? Então, você vê aqui as regiões do mundo mais afetadas com a hanseníase. E aí nós estamos nesse cenário, né? Em particular, Índia e Brasil. Então, você veja, regiões do mundo empobrecidas também vão ser afetadas com esse mal. O mal do Hansen, a hanseníase, né? A antiga lepra. Então, particularmente Índia, Brasil, Madagascar, Moçambique, Mianmar e Nepal são regiões onde só esses países vão ser responsáveis por 75% da carga global dessa doença no mundo. Lepra e estigma, falei agora há pouco, né? Muito preconceito em função de ser uma doença muito antiga, quando não tinha cura, era descrita como sendo um mal, né, um castigo de Deus. Embora seja apenas levemente contagiosa, um dos principais problemas ao se lidar com a lepra é o estigma ligado a ela, né, preconceito. Tempos antigos, as doenças despertavam sentimentos de rejeição social e discriminação. Estigma, pobreza e segregação. Tanto o processo de adoecer por lepra quanto suas consequências sociais podem ter efeitos devastadores sobre a vida das pessoas, especialmente em termos de escolarização, ou seja, crianças em período de escolarização sofrem preconceito. Questão do emprego também, né? Lazer, finanças e funcionamento social. Ela pode afetar a sua vida sexual, seus relacionamentos pessoais, reduzir suas chances de casamento. Frequentemente, as pessoas com lepra são rejeitadas pelos amigos, pela família e pela comunidade, tendo de enfrentar o ostracismo social, né? O distanciamento, medo, repulsa em função da doença. Estigma, pobreza e segregação. Então, as pessoas, né, confiná-las em colônias de leprosos era política até a década de 80, era política pública que se tinha com as pessoas chamadas de leprosos. Antes da década de 1950, os leprosos pobres na Índia sofreram segregação por lei. Então, a lei, estabelecida em lei, segregação, separar as pessoas do convívio das outras pessoas ditas normais. Eram impedidos de viajar em trens ou servir o exército, não podiam fazer seguro nem herdar a propriedade. Então veja como era forte a questão do estigma. A estigmatização parece ter um impacto social maior nas mulheres que sofrem mais isolamento e rejeição do que os homens. São igualadas por seus maridos ou família enfrentarem, são isoladas, né? Um problema maior que o divórcio. Então veja aí a imagem, né, como é brutal
o efeito dessa doença sobre as pessoas.